como Deus pode ser um e três ao mesmo tempo? Alguns cristãos ainda carregam essa dúvida, não sabem explicar e toda vez que tentam entender sobre isso ficam cada vez mais confusos. Olha só, hoje nós vamos desmistificar tudo isso aí à luz das Escrituras, ok? Então vamos lá. Primeiro, você provavelmente já ouviu falar, né, em Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, essas são três pessoas, são três formas com que Deus se revela na Bíblia. Eu queria te mostrar um versículo bíblico, tá? Para a gente poder acompanhar aqui, tá lá em João 14, 26, e nós vamos ler junto aqui, tá? Mas aquele Consolador, quem é esse Consolador? O Espírito Santo. Então ele cita uma primeira pessoa. Que o Pai enviará. Então ele cita uma segunda pessoa. Em meu nome. Quem ele está falando? Quem está falando essa frase aqui? É Jesus. Então Jesus está falando, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Aí ele continua falando qual é o que o Espírito Santo vai fazer, né? Que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo, ele que vai ensinar a gente, ele vai fazer lembrar de todas as coisas que Jesus tinha dito. Então são três pessoas nesse versículo aqui. E aí nós voltamos para o nosso desenhozinho, tá? Primeiro, eu tenho que entender que existe somente um Deus. Não são três deuses. E como assim o Filho é Deus? Vamos entender um por um, tá? Vamos focar primeiro no Filho. O Filho, ele é Deus. Então essa é a primeira conexão que nós vamos fazer aqui. Eu quero te mostrar um versículo bíblico para isso, tá? Ó, tá aqui no meio do Filho. Acabei botando o Pai para cima, mas tudo bem, ó. É esse aqui. Ó, no princípio era verbo. Quem era verbo aqui? Verbo aqui era Jesus. Ele estava se referindo a Jesus, tá? Então Jesus é o verbo aqui. E aí o verbo, ó, o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Então Jesus era Deus. É Deus. E sempre será Deus. Ok? Então tem esse versículo aqui, ele fala sobre Jesus, tá? Nós vamos agora ver o Pai, tá? O Pai, ele também é Deus. Então, vamos ver o versículo sobre isso, ó. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, ó. A graça, deixa eu pegar aqui a canetinha, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, tá? Então ele fala aqui sobre Deus sendo o nosso Pai, e é justamente por isso que nós oramos para Deus Pai, nós falamos com Deus Pai, nós nos relacionamos com Deus Pai. E aqui, inclusive, nesse versículo, ele até também fala sobre Jesus Cristo, tá? Então ele já reforça aí em vários versículos. Eu estou aqui, obviamente, né? Eu peguei um versículo para cada um, mas tem muitos versículos para todos eles, tá bom? E também o Espírito Santo, ele é Deus. Mas olha só, existe um detalhe aqui, tá? Muito importante. Lá no versículo do Espírito Santo, olha o que ele fala aqui. É lá em Atos, né? Aconteceu um problema entre os irmãos. Alguns irmãos venderam, né? Ananias e Safira venderam as suas terras e eles entregaram somente a metade, falando que tinha entregado tudo, tá? Então, ó, ele vem falando aqui, ó. Então disse Pedro, Ananias, falou com Ananias primeiro, né? Por que encheu Satanás o teu coração? O teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Então, para quem ele mentiu? Foi para Pedro? Não. Foi para o Espírito Santo. E olha a conexão legal. Reservando parte do valor do campo. É aquela história que eu expliquei para vocês. Ele avança um pouquinho no texto e lá no final ele completa, tá? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, a conexão aqui, ó, do Espírito Santo com Deus, ok? Sendo Deus. Então, nós temos aqui a primeira parte do nosso quadro, tá? As três pessoas que são reveladas na palavra, elas são Deus, né? Cada um delas é Deus. Então, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Só que o Pai, presta atenção, o Pai, ele não é o Filho. Ou seja, ele faz papéis diferentes do Filho.
o Pai, ele envia o Consolador, por exemplo. Não é o Filho que envia o Consolador, que é o Espírito Santo. É o Pai que envia. Então, o Filho, ele vem aqui para a Terra, né, morrer por nós na cruz e tudo mais, mas ele não é o Consolador. Então, o Filho, ele também não é o Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo não é o Pai, tá? Então, o Pai, o Filho e o Espírito, eles são Deus, mas ao mesmo tempo eles não são, entre eles, né, a mesma pessoa. Eles têm papéis diferentes, eles exercem papéis diferentes. Gabriel, mas agora quero saber com quem eu falo. Eu falo com o Pai, eu falo com o Espírito Santo. A verdade é que como todos eles são três, né, aliás, como todos os três são Deus, você pode falar com qualquer um. Então eu posso falar com Jesus, eu posso falar com o Espírito Santo, eu também posso falar para Deus, com o Pai. Né? Eu posso falar com o Pai. Pai, eu posso falar com o Pai em nome de Jesus, né? Recebendo a intercessão ali do Espírito Santo, mas eu posso me relacionar com os três. E essa união, ela é uma união perfeita que nós não conseguimos entender. A minha mente, a sua mente, nós não conseguiríamos chegar na plenitude que é Deus. Tá? É incabível para nossa mente. Alguns falam assim, Gabriel, para facilitar, pensa em Deus como um ovo. Né? A gente não resume Deus a um ovo, mas para você entender, existe a casca, existe a gema e existe a clara, né? Mas é um objeto só, mas os três não são a mesma coisa. A casca não é a clara, né? A clara não é a gema, mas eles formam o ovo. Então, isso é uma forma de simplificar, mas perceber Deus em sua plenitude é incabível para nossa mente. Agora, como é que eu me relaciono com Deus? Existem 3 maneiras para você se relacionar com Deus. Eu queria te mostrar nesse vídeo aqui, tá? Primeiro, tem uma imagenzinha de um cérebro aqui, mas olha só. A primeira, ela é o pensamento de Deus revelado. Eu queria te perguntar aqui, onde é que você acha esse pensamento de Deus que já foi revelado pra gente? Você olha ele, você observa ele, você estuda ele na Escritura, na Palavra de Deus, na Bíblia, tá? Então, os pensamentos de Deus que já estão revelados, você se relaciona com Deus estudando mais eles. Então, toda vez que você lê mais a Bíblia, você está se relacionando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, tá? Uma segunda maneira é uma conversa de intimidade. O que é uma conversa de intimidade? É uma oração. É uma oração sincera, com o coração aberto, falando ali das suas limitações, das suas dificuldades, dos seus pecados, daquilo que você faz não querendo fazer, pedindo perdão a Deus. Então, essa conversa de intimidade. Pai, e você começa a falar ali com o Pai sobre as coisas que você faz de errado. Você fala com o Filho, Jesus, eu tenho dificuldades que eu não consigo superar, me ajuda a superar cada uma delas. Você pede um direcionamento ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu não sei por onde, qual o caminho que eu sigo. Me ajuda a discernir, me dá sabedoria. Você pode falar com os 3. E na oração, é esse momento que você se coloca para falar com os 3. Ok? E tem mais uma forma, tá? Que é justamente a busca pela obediência plena. O que é obediência plena? É a prática da palavra. É quando você lê a palavra de Deus, você sabe, aprende ali que você tem que se calar mais do que falar, que você não pode julgar as outras pessoas, que você não pode ofender o próximo, você não pode odiar o próximo, você não pode cobiçar. Você aprende tudo isso e você começa a praticar no seu dia a dia. Isso é uma forma de você se relacionar com ele. Quando você busca a santidade, ser mais próximo, ser mais parecido com Jesus, você está se relacionando com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Olha só, eu tenho alguns vídeos aqui, só que tem um especial, que é por que Jesus teve que morrer na cruz. Então, assiste esse vídeo aqui, tá? Não sei qual lado tá aparecendo aqui, provavelmente é esse, mas já assiste esse vídeo que ele tá bem legal, ele tá bem completinho, você vai tirar todas as suas dúvidas em relação a isso, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima.